Irmãos e irmãs, paz do Senhor. Eu quero pedir que vocês terminem de assentar. Pode ficar sentados agora, tá? Eu quero louvar a Deus pelo grande privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sempre digo que um dos grandes privilégios que nós temos é de poder voltar pelo caminho que passamos, não é? Você, quando não pode voltar por onde passou, é complicado, né? Mas eu fico feliz de poder voltar aqui em Penápolis e me sentir em casa, né? Em qualquer uma das igrejas, eu me sinto muito bem aqui. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu tenho vontade, lá na minha comunidade, no meu rebanho, de às vezes pegar uma cadeira, sentar-se no meio dos irmãos, virado para os irmãos, tirar o paletó, ficar mais tranquilo, assim como os irmãos. E assim como um pai que dá conselhos para os filhos, conversar com a igreja. Assim, não muito como um tom de pregação, mas como uma experiência de um aconselhamento. Porque eu penso que às vezes a igreja ela está tão acostumada com o modelo de pregação no púlpito e o pastor lá, o pregador e a gente aqui, que às vezes eu não sei se a igreja entende que o que está sendo pregado são conselhos profundos da palavra de Deus, não apenas para ser vividos aqui, mas para o nosso dia a dia. Eu acredito muito, mas muito mesmo, que a palavra de Deus transforma as pessoas. Eu acredito nisso. E eu conheço muitas pessoas que alguém dizia assim: aquele sujeito é irrecuperável. É irrecuperável. Aquilo ali não tem jeito. E você depois vê a pessoa uma nova criatura, né? A pessoa que não sorria agora sorri. Uma pessoa que não tinha sonhos agora tem projetos firmes, ideais. Tem uma visão clara do que ela quer na vida. Uma pessoa que está apegada em Deus, o seu coração está jubiloso, está cheio de alegria. Porque isso, amados, é que Deus faz em nossas vidas. E eu estou dizendo isso porque eu penso que nenhum de vocês vieram aqui em busca de um Deus morto, de um Deus teórico. Nós viemos aqui em busca de um Deus verdadeiro. Amém, queridos? De um Deus que nos faz olhar para o ano de 2016 e dizer o seguinte: em 31 de dezembro eu vou olhar para trás e eu não vou dar conta de contar as bênçãos do Senhor. Amém, queridos? Eu vou fazer uma pergunta: você vai dar conta de contar todas as bênçãos do Senhor de 2016? Sim ou não? Não, irmão. Eu também não. Eu quero trazer para vocês um texto, e depois vocês vão entender por que eu vou lê-lo. Esse texto fala de uma pessoa, por incrível que pareça, de uma pessoa em um estado de desânimo, de derrota, um estado de fuga. Mas vocês vão entender que o final dele não é nada disso. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19. Antes de abrir, alguém sabe de quem se trata? 1 Reis 19. Hã? Primeiro Reis 19 fala sobre Elias. Quando nós lembramos do nome Elias, o profeta Elias, qual a primeira imagem que vem à nossa cabeça? O confronto com os profetas de Baal. Ele vence ou perde? Qual é o grande sinal da vitória de Elias? No confronto com os profetas de Baal. Fogo que vem do céu, né? Alguém de vocês aqui já orou e viu uma fogueira acender? Sim ou não? Eu nunca vi. Mas eu sei que quando eu oro, Deus responde. Amém, queridos? Posso não ver o fogo, mas eu vejo a resposta. Eu sei que a vitória está chegando ali. E vem do alto. E vem do Senhor. Amém? Vamos ler então. 1 Reis 19. Essa história que eu estou contando do fogo está no capítulo 18. Depois vocês vão entender por quê. Vamos ler só o 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel. Jezabel era a esposa de Acabe. Tudo o quanto Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas de Baal.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como você fez aos meus profetas. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, correu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu-lhe: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e ponte neste monte, perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu-lhe: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Hazael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Níce, ungirás rei de Israel. Bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou, um total de 7.000 pessoas. Amém. Queridos, esse texto ele tem muita lição para as nossas vidas. E eu sei que os irmãos estão numa maratona profética de 12 dias, não é? Entregando o ano de 2016. Vocês sabiam que Deus entrou primeiro em 2016? Hein? Amém ou não? Deus, Ele sabe os números da Mega Sena, irmãos. Daqui vai ser sorteado ainda. Mas Ele não vai contar para ninguém, não. Nem adianta orar que Ele não vai revelar. Eu acho que não. Mas Ele já sabe. Ele sabe quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro esse ano. Ele sabe tudo. Ele sabe. Mas uma coisa você também sabe: que se você confiar no Senhor, você vai ter um ano vitorioso. Amém, queridos? Olhar para frente, mas olhar com o Senhor pela mente de Cristo. Esse é um texto, amado, de alguém que não teve mais perspectiva ao olhar para frente. Elias era um homem tomado por Deus, mas ele era um homem que ele mesmo estabelecera a maneira de como Deus tinha que se revelar. Para ele tudo tinha que ser mega, não é? Vai lá, Senhor, derrama fogo do céu para todo mundo ver, que eu quero ver se esse povo não se converte agora. Todo mundo não tinha como não ver, mas o fogo descer. Em um outro momento ele orou, 2 anos e meio que não chovia em Israel, ele orou,
e veio chuva, era inegável a chuva, todo mundo ia perceber a chuva. No capítulo 18, Elias estava num estado de graça extraordinário. Um dia eu comecei a ler esse capítulo 18, depois eu li o capítulo 19, e parece que o Elias do capítulo 19 tem nada a ver com o Elias do capítulo 18. O Elias do capítulo 18 é o mesmo do capítulo 19. No entanto, o seu comportamento é completamente distinto, diferente. Parecem uma pessoa com dupla personalidade. No capítulo 18, o humor de Elias estava tão bom, ele estava tão piadista, tão engraçado, que os profetas de Baal tentaram de tudo para que Baal respondesse com fogo. E Elias ficou tirando sarro deles, né? Olha, ore mais alto, clame mais alto, vai ver que ele está dormindo, tomando banho, ou passeando, ou qualquer coisa, está assistindo lá algum programa na TV. Não, vocês têm que clamar mais. E nada de Baal responder. Ele estava com uma fé tão extraordinária que ele molhou o altar, o mesmo altar que ele pediria fogo. Porque aí o milagre seria mais ainda ousado, mais nítido, mais ainda inquestionável. Ele molhou todo o altar. Ele estava num estado físico tão bom que a Bíblia diz que ele correu mais do que a carruagem do rei. Vocês acham que o rei tinha pangaré, amados? Sim ou não? Hein? O que vocês acham? A carruagem do rei, você acha que ele botou uns pangaré lá? Ou não? Ou era cavalo manga larga? O que vocês acham? Cavalo manga larga, bom mesmo, não é? Mas a Bíblia diz que Elias correu mais do que a carruagem do rei. O que vocês acham? Ele ia ganhar São Silvestre esse ano ou não? Ou qualquer uma outra aí, só 100 metros livre, qualquer coisa ele ganharia, não é? Esse é o Elias do capítulo 18. Mas no capítulo 19, a Bíblia diz que Acabe era o rei. Acabe chamou Jezabel, que era a esposa dele, que era a pessoa que, digamos que era a madrinha dos profetas de Baal. E ele falou para ela, Jezabel, Elias matou todos os profetas. Ainda tinha essa ainda, ele ainda matou 450. Então Elias no capítulo 18 era o cara, top, não tinha ninguém, não tinha para ninguém. Mas no capítulo 18, no capítulo 19, cadê o Elias? Cadê aquele homem fervoroso? Cadê aquele homem poderoso? Uma carta, uma ameaça foi suficiente para acabar com o estado de graça de Elias. Acabou a graça para Elias. Quando ele recebeu a carta, Jezabel falou assim: os deuses podem fazer comigo o que eles quiserem, eu juro, mas amanhã, 24 horas, a essa hora, daqui a 24 horas, tu serás um homem morto. E eu juro que vou cumprir minha promessa. E se eu não cumprir, os deuses podem fazer comigo o que quiser. A Bíblia diz que Elias teve medo. Medo. Você não vê essa palavra no capítulo 18, mas você vê no capítulo 19. E aí, amados, o medo desencadeou uma série de acontecimentos terríveis na vida de Elias. E eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia tem muitas referências dizendo não temas. E os estudiosos, alguns dizem que tem 366 não temas na Bíblia. Elias fez o inverso, ele temeu. E quando ele temeu, ele perdeu a expectativa de uma vida vitoriosa. O que o Senhor colocou no meu coração para dizer para você aqui nessa noite, que você não está só. Você não precisa ter medo. Quem sabe alguns de nós, amados, temos tido uma vida amável, uma vida vitoriosa, uma vida cheia de alegria, cheia de projetos, e de repente alguma coisa acontece como se jogasse água na nossa chapa quente, né? Esfria tudo. Mas o Senhor está dizendo para você, se você tiver medo, você vai perder as bênçãos que eu tenho para você. Se você tiver medo, é uma prova de que você não está confiando que eu estou preparando o caminho para você, que eu estou no controle da tua vida, que eu estou planejando por você, que eu vou te dar a vitória. Os irmãos estão entendendo isso, amados? O medo mudou completamente. O Elias do capítulo 18 se tornou um Elias fraco no capítulo 19, e a dobradiça disso
foi uma palavra de 4 letras chamada medo. Você não vai andar e correr em 2016 com o peso do medo, amados. Sabe por quê, queridos? É claro que nós temos tribulações nesse mundo, aflições, o próprio Jesus falou isso. Mas é claro também que nós temos a boa mão do nosso Deus ao nosso lado. Amém, queridos? Olha, eu gostaria que você observasse uma coisa tremenda nesse texto. Eu estava lendo e Deus me deu para mim foi uma revelação. Porque quando você lê esse texto, você sabe que Elias estava fugindo e sabe que ele estava com medo. E sabe que ele estava também distanciando do seu ministério, porque ele tinha que estar lá em Israel, pregando a palavra de Deus. O Deus que atendeu com fogo a oração dele, o Deus que atendeu com chuva a oração dele, não era o mesmo Deus que daria vitória para ele diante dessa ameaça de Jezabel? Sim ou não, amados? Era o mesmo Deus. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que ele fugiu do seu ministério, fugiu. Agora tem algo interessante nesse texto que eu tive que reler várias vezes para entender. Eu falei, Deus, mas por que isso? É quando Elias, ele deita debaixo de um zimbro, de uma vegetação ali, dorme e quer morrer. O que me impressiona é o anjo dar comida para ele. Se ele estava fugindo, se ele estava se distanciando do plano de Deus para a vida dele, por que Deus ainda estava alimentando ele? Deus deu alimento para ele. Olha, eu nunca comi uma comida feita por um anjo, mas ele comeu. Na hora que ele fugia, a culinária dele foi angelical. O anjo fez uma comida para ele, né? Deu água para ele, teve o garçom, um anjo, né? E o anjo deu comida para ele e ele achou que estava no hotel e voltou a dormir. O anjo vai lá, acorda ele de novo e dá comida de novo para ele. E o anjo ainda fala para ele: levanta e come, porque a tua jornada é longa. Mas não é a jornada de volta. É a jornada para ficar mais longe ainda do seu ponto onde ele deveria estar. E isso me inculcou, mas eu li isso várias vezes. Eu falei, Deus, mas não estou entendendo esse negócio aqui. Mas sabe o que o Espírito Santo disse ao meu coração, amados? O Senhor nos conhece. Isso que Deus fez com Elias chama-se misericórdia. Às vezes, amado, nós confundimos. Quando Deus está cuidando de nós por misericórdia, nós pensamos que esse ponto da misericórdia já é o ponto total da vitória. E nós confundimos. Eu vou explicar para os irmãos. Deus sabia que Elias não tinha condições naquela hora de voltar. Que Deus ainda precisava fazê-lo passar por um tratamento. Que ele precisava passar por um processo. Deus sabia que ele não estava em condições de ser repreendido. Deus sabia que não estava no momento de fazê-lo ter agora um choque de visão, de percepção. Deus sabia que naquele momento não adiantava fazê-lo passar por um confronto. Deus é misericordioso, amados. E Deus cuidou dele mesmo na sua fuga, na sua rota de fuga. Sabe o que Deus colocou no meu coração sobre isso? Que às vezes, amados, nós também estamos enfraquecidos, longe do ideal de Deus, longe do projeto de Deus, longe dos planos de Deus, mas Deus mesmo assim cuida de nós. O problema, mas é quando nós acostumamos com esse cuidado da fuga. E aí nós falamos assim, mas peraí, Deus está cuidando de mim, mas eu estou fugindo, mas Deus está cuidando de mim. Sim, meu irmão, Deus está cuidando de ti por misericórdia, mas o que Ele tem para você é muito mais, não é isso aí. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo esse mistério, amados, ou não? Eu já encontrei quantas pessoas dizendo assim, pastor, eu tenho 40 anos de crente, 50 anos de crente, eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que Deus tem me abençoado, mas olha, eu não sei, pastor, acho que está faltando alguma coisa. É exatamente isso aqui, amados. Por misericórdia, Deus nos dá o alimento. Quando nós estamos se arrebentando aqui com problemas, com dificuldades, o Senhor nos nutre, nos fortalece. E Deus fala, olha, você precisa levantar, tem uma caminhada para você. E aí Deus fala lá dentro, essa sua caminhada não é para onde eu quero ir, mas você precisa chegar lá. E Deus então alimentou Elias.
Amados, se nós tivermos medo, nós vamos ter a caminhada de misericórdia e não a caminhada de conquista. Tem diferença isso aí. Vocês estão entendendo ou não? O medo levou Elias a uma caminhada de misericórdia, não de conquista. Você quer uma caminhada de vitória, de conquista, ou uma caminhada de misericórdia? É claro, amados, que quando o Senhor nos leva à conquista, a conquista já é misturada com misericórdia, né? Mas eu prefiro a mistura química da misericórdia com a vitória do que só a misericórdia. Então, querido irmão, querida irmã, olha que texto extraordinário. Deus também, olha só, Deus também não queria para Elias apenas a caminhada de misericórdia. Tanto é que quando Elias entra no monte, Deus fala com Elias. E Elias, que tinha aquela ideia megalomaníaco de que aconteceu uma coisa grande, que tem muita gente que fala isso. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que é da minha família. Ele estava falando, mas na Bíblia diz que Deus curava não sei quem, não sei o quê, e hoje eu não vejo nada disso, papá. Eu falei, porque você está pensando dessa maneira, grande e certo, e quer que as coisas, quer orar, e quer que o anjo apareça aqui na tua frente, e etc, tal, e o terremoto, essas coisas. Eu falei, Elias também era assim. Para ele, tudo tinha que ser gigante, tinha que ser grande, tinha que ser um negócio assim para todo mundo notar. Aí Deus fez com que aquilo que ele imaginava, Deus fez Elias experimentar. Aí veio um terremoto. O terremoto não dá para uma pessoa só sentir. Dá, amados? Não dá. Terremoto todo mundo sente, a não ser que seja uma coisinha levinha e só os que têm labirintite que vai prestar atenção. Mas se for uma coisa mais forte, aí todo mundo vai perceber, não é não? Terremoto nada. Fogo, amado, vem uma labareda de fogo para todo lado. Só se for cego para não ver, né? E a Bíblia diz que veio um vento forte. Um vento forte que arrancava lasca, pedaços das pedras. Imagina um vento que tira pedaço da própria pedra. É um vento para valer. Amados, quem está num vento desse não sente, será? Os magrinhos, coitados, saem voando, né? Esses são os primeiros a perceber. Quem tem cabelo, não é o meu caso, eu posso até não sentir, mas quem tem, sente, né? Agora, amado, tem algo que aconteceu, uma brisa suave, que muitas vezes a pessoa não dá muita atenção para aquilo, tal. Ao contrário de tudo que Elias achava, agora Deus fala com ele, suave e mansamente. Suave e mansamente. Aí, queridos, Deus fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Os irmãos notaram que Elias deu a mesma resposta 2 vezes? Sim ou não? Deus falou assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele fala, Senhor, lá em Israel ninguém quer saber de ti, então querem me matar. Aí ele fala 2 vezes isso. Interessante é que Deus fala assim, Elias, o que é que você, Elias, está fazendo aqui? E ele sempre jogava a culpa nos outros. É porque lá em Israel. Aí Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? É porque mataram os profetas. Elias, o que você está fazendo aqui? Estão querendo me matar. Elias, o que você está querendo aqui? O povo não quer mais saber da aliança contigo, Senhor. Elias, eu quero saber o que você está fazendo aqui. Mas a resposta de Deus é fantástica. Oh, maravilha. A resposta que Deus dá para Elias é como diz os jovens, é punk, viu? É forte, amados. A resposta que Deus dá para Elias é extraordinária, amados. Aí Deus fala assim, Elias, eu vou te falar um negócio aqui, 3 coisas eu vou te falar. Primeiro, meu filho, faz o teu caminho de volta, porque eu não tenho para você só um caminho de misericórdia, eu tenho um caminho de conquista para você. Amém, queridos? Faz o teu caminho de volta. Quem levou Elias para aquele lugar foi o medo, mas quem leva ele de volta para o caminho da vitória é o Deus poderoso que você serve. Aleluia. E Deus está dizendo, meu irmão, minha irmã, para a tua vida, Ele não quer apenas, querido, ter misericórdia, porque isso já é muito, eu sei que é. Mas Deus que cuida de você é um Deus que quer te dar coisas grandes. Ele falou isso para o profeta Jeremias. Você não sabe, é oculto, mas são coisas grandes. Segunda coisa que Deus fala para Elias. Elias, você está achando que o teu ministério acabou, que você tem que morrer? Deus, ninguém quer saber de mim. Então é o seguinte,
você vai ter a missão mais especial dessa terra. Você vai ungir 2 reis. Amados, há alguém mais importante para representar uma nação do que um rei? O que vocês acham? Especialmente naquela época. O rei era a figura mais importante. Já pensou ele chegar e falar assim: Deus escolheu você, ajoelha aqui que eu vou te ungir. Na frente das pessoas. E aquele camarada ia ser o rei, como de fato aconteceu. Não tinha missão mais importante do que essa. É notável. É uma missão que daria para ele notoriedade nacional e até internacional. E Deus falou assim para ele: e você vai ungir também um profeta. Não tinha ninguém mais importante no mundo espiritual, pessoas, humanos, mais importante do que um profeta, porque ele representava Deus. O rei representava uma nação. E o profeta representava nada mais, nada menos do que Deus. Aquele camarada que achou que a missão dele estava acabada, ele recebera de Deus as missões mais importantes. Será que Deus tinha só um caminho de misericórdia para ele? Será que Deus tinha um caminho só de cuidado para ele? Será que Deus não tinha muito mais para a vida dele? E aí Deus dá a terceira resposta, que é fabulosa, amado. Deus fala assim: Elias, preste atenção, cara. Você está totalmente enganado. Você está dizendo que lá em Israel não ficou ninguém. Mas lá em Israel ficaram 7.000 fiéis que não se curvaram a Baal. Elias não sabia de nada. Achou, estava tudo errado na cabeça dele. Sabe por quê, amados? Porque o medo nos leva a equívocos. O caminho do medo é terrível, meu irmão. E tem muita gente que acha que está certinho, porque Deus está cuidando, está cheio de medo, cheio de conflitos no seu coração. Olha para frente, não tem mais projeto, mas fala: não, mas Deus está cuidando de mim. Esse é o caminho da misericórdia, queridos. O que Deus tem para você é o caminho da conquista. O ano de 2016 é um tempo de você regressar de onde você ficou, de onde você foi que não era para ter ido. E não adianta jogar a culpa nos outros, amados. E não adianta falar: mas é o pastor da minha igreja. Mas é a Dilma, é não sei o quê, é o PT, eu não sei o quê, é a economia do país, é a minha mulher, é o meu marido. Não é não, meu Deus está perguntando: você, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessa situação? Eu quero, mas é porque eu não sei o que, eu quero saber você. Por que Deus estava falando para ele: Elias, eu quero saber você. Sabe por quê? Porque não importa o resto. Porque quando Deus quer nos dar a vitória, amado, Ele nos dá, seja qual for a situação. Os irmãos entendem isso? Não importa se o país estava infestado naquela época, se a cúpula, se o rei estava dominado pela sua esposa Jezabel, e o mundo, ou pelo menos a nação de Israel, estava imersa, queridos irmãos, em corrupção, estava imersa no paganismo, tudo estava errado. O povo não queria muito saber de Deus mesmo, não importa. Deus queria saber: Elias, eu quero saber de você. Se o mundo está se arrebentando para lá, não importa. Eu quero saber o que você está fazendo aqui, porque eu tenho um negócio com você. O meu negócio é com você. Eu não quero saber de Jezabel, não quero saber dos profetas de Baal. Eu quero saber de você. Porque se você estiver comigo, se você estiver na fé, se você tiver coragem, eu te farei vencedores no meio dessa geração. Os irmãos estão entendendo, queridos? Deus queria saber daquele homem. É como um holofote que acha uma pessoa na multidão. Eu quero saber de você. Você que foi iluminado aí por esse holofote. Qual é o seu nome? Amados irmãos e irmãs, o Senhor, quando trata conosco primeiro, Ele nos leva às multidões. Tem muitos de nós que falam: Senhor, me ajuda para que todo mundo veja que há um Deus poderoso na minha vida. Mas se nem você está vendo. Pastor Ben? Nem você está vendo. Um dia desse eu vi uma pessoa falando assim: não, pastor, porque eu perguntei: por que você quer trabalhar no ministério pastoral da igreja? Porque eu quero que as pessoas vejam Deus na minha vida. Eu falei: mas você está vendo? Porque se você não vê, ninguém vai ver. Elias não estava mais vendo nada, não adiantava. Deus queria saber: não, rapaz, eu preciso tratar de você. Amados irmãos, irmãs, às vezes nós achamos, por exemplo: será que sou eu que tenho que... Será que eu não tenho que esperar a construção? Eu vi o irmão falando aqui da construção do templo, né? E não está cabendo o povo. Talvez a gente fique esperando que os outros construam. Mas se Deus deu condição para você ajudar,
você vai construir uma obra que vai ficar aí e você não sabe quantas pessoas serão resgatadas do inferno e você colaborou com isso. A gente espera que o outro faça, mas aquele que vai ser abençoado, isso é bênção, é privilégio de contribuir com as coisas de Deus. Às vezes nós queremos olhar só para os outros, que os outros façam, eu fico aqui só na boa. Não, amados, a boa é quando você faz a obra de Deus. Ficar de boa é fazer a obra de Deus. É quando você também colabora. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores. Cooperar com Deus. Eu opero junto com Deus. Eu faço o trabalho junto com Ele, não é Ele só, eu também faço. Ele me chamou, me deu esse privilégio e eu faço também. Eu estou aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, para dizer para você: Deus está te chamando. Mas presta atenção, se você tem deixado de fazer a obra de Deus, se você tem recuado por causa do medo, se você tem deixado de fazer as coisas de Deus por causa de alguém, se você deixou o seu ministério porque alguém um dia não reconheceu teu potencial, ou porque alguém um dia te reprovou numa determinada situação, meu irmão, Deus não quer saber qual é a tua resposta. Se ela for negativa, meu irmão, não adianta você apontar para o outro. Não adiantou, Adão falou: não, foi minha mulher. Deus quis saber: Adão, o que você fez? Não, porque é minha mulher. Deus falou: Adão, o que você fez? Elias, o que você está fazendo aqui? É você, meu irmão. E tem hora que chega o momento do confronto. Elias não estava pronto para o confronto, até que chegou o momento. E quem sabe, chegou o momento de Deus confrontar você nessa noite. Quem sabe você está com medo. Quem sabe, meu irmão, você tem jogado culpa em todo mundo, mas nunca olha para si mesmo. Quem sabe você tem estipulado os sinais de Deus. Você quer que Deus haja assim, 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 assim. Deus, se não for, mas eu vou fazer prova com Deus. Tem que ser assim, 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 assim. Mas às vezes a pessoa... Você sabe que às vezes colocar Deus em prova é falta de fé? Porque nem sempre, amados, nem sempre é, tá? Nem sempre é. Mas eu já tive essa revelação de Deus, de que muitas pessoas colocam Deus à prova, elas não têm fé nenhuma. Porque a fé, quando eu coloco Deus em prova, é porque, em primeiro lugar, eu creio tanto em Deus, que eu sei que Ele vai me dar aquela resposta. Eu não preciso daquela resposta para acreditar em Deus. Eu preciso daquela resposta para acreditar na direção de Deus. Mas tem gente que confunde, faz a prova com Deus para saber se Deus existe. Deus nunca vai responder isso aí. Se Deus é real ou não. Vou fazer isso aqui para fazer prova com Deus. Mas no fundo Deus sabe que a pessoa não crê nele, não confia nele. Não vai ter prova nunca. Eu vou terminar essa mensagem, amado, contando uma história que eu ouvi. Na Inglaterra, no começo do século passado, tinha um maquinista cristão. Ele estava no seu trem, muito preocupado, porque tinha chovido muito, muita névoa, ele não estava vendo nada pelo caminho. E ele ia orando, e o trem cortando aquela vegetação, naquele trilho. Ele orando, pedindo a Deus, tenso. Porque podia cair uma árvore no trilho, outras coisas. E de repente, quando ele olha para frente, isso era de noite, ele vê como que uma pessoa acenando com as duas mãos, assim, muito rapidamente, acenando, e ele puxa então a alavanca e freia aquele trem com muita dificuldade. E ele desce, e ele vai adiante do trem, iluminado pelo farol, e quando ele chega lá na frente, ele vê que uma ponte tinha se rompido pela força da correnteza, e tinha um abismo lá, poucos metros depois que ele tinha parado. E aí ele ajoelhou ali e começou a agradecer a Deus pelo grande livramento. Mas o interessante é o que aconteceu depois. Diz a história que ele foi procurar a pessoa que tinha feito o sinal para ele parar. A pessoa que acenou. E ele procurou, irmã Miriam, procurou e não achou. Aí alguém viu, olha só, alguém viu uma mariposa que tinha morrido e ficou colada no farol do trem. E conforme o vento batia, a asinha da mariposa se movimentava. E no reflexo dela, dava a impressão de que tinha alguém acenando. E aquele maquinista falou o seguinte: para Deus nos dar um grande livramento, Ele não precisa de um grande sinal. Ele só precisa nos dar o sinal. Elias queria grandes sinais.
Meu irmão, se você tem a sensibilidade, preste atenção, aquele maquinista estava orando. Às vezes nós queremos algum sinal de Deus, mas nem sequer estamos buscando a face do Senhor. Só estamos querendo que Deus nos responda. Porque nós não confiamos tanto em Deus assim como dizemos que confiamos. Mas se você está orando no trilho de 2016, fala: Senhor, me ajuda. Meu irmão, talvez Deus não vai mandar um sinalizador poderoso, mandar uma mensagem de rádio, uma coisa assim te avisando: a ponte caiu. Ele vai te mandar uma mariposa colada ao farol, fazendo um gesto, e você vai ter que observar que está na hora de parar. Esse é o sinal de Deus. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, que muitas vezes nós queremos que Deus nos responda à nossa maneira, mas Deus está dizendo para você, Ele tem a sua maneira de falar conosco. Amém, queridos? Eu quero deixar essa mensagem para você. Muita coisa eu gostaria de falar sobre esse texto, mas eu vou parar por aqui, que eu quero orar por sua vida. Porque Deus colocou muito forte no meu coração, muito forte, amados, que muitos de nós temos nos deixado seguir pelo medo. O medo tem nos levado a fazer curvas algumas vezes. Se o Senhor disse é reto, meu irmão. É reto. Não é para a direita e nem para a esquerda, é reto. A Bíblia fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu? Então a Bíblia está dizendo que entre 11.000 pessoas, só uma fica de pé. 10.000 à tua direita, 10.000 cairão ao teu lado, 1.000, e tu não serás atingido. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está te dando uma rota de conquista. Mesmo que você esteja num mundo todo cheio de problemas como o de Elias, Deus quer saber o que você está fazendo aqui. E eu quero te perguntar, e escute isso, entenda isso como Deus: o que você está fazendo aqui nessa noite? Eu não tenho, meu irmão, eu não tenho como resolver o teu problema e te dar uma vida vitoriosa. Mas Deus tem. Deus quer fazer isso na tua vida. Mas é você e Deus. Não adianta você falar: não, mas os pastores que estão pregando aí não estão me convencendo muito não. Tá, então fala com Deus direto. É você e Deus. E eu tenho certeza, amados, que muito daquilo que você não conquistou até hoje, e porque algo tem acontecido, eu creio e profetizo que esse ano vai ser diferente. Amém, amados? Eu gostaria que vocês absorvessem essa mensagem mais como uma mensagem mais pastoral do que avivalista, mas eu gostaria que você tomasse no seu coração, porque foi o que Deus colocou. E eu sei que Deus preparou essa mensagem hoje para você. Curve a sua cabeça e me permita orar por você em nome de Jesus. Bendito Deus, oh Deus maravilhoso. Senhor, Tu tens as respostas de vida eterna. Assim como Pedro disse: Senhor, para quem nós vamos? Para quem iremos? Se só Tu tens as respostas de vida eterna. Elias tinha suas respostas, Elias tinha seus argumentos, Elias tinha seus modelos, mas a resposta certa só o Senhor tinha. Pai, o Senhor tem a resposta certa para cada um de nós aqui nessa noite. E quantos de nós estamos, Senhor Deus, pensando que talvez os nossos projetos não deem certo, e o medo já começa a chegar perto de nós? Quantos de nós, Senhor, temos medo de que a enfermidade evolua? Quantos de nós temos medo de que a crise aumente? Quantos de nós, Senhor, temos medo das opressões, do mal que está sempre por aí, tentando pegar o Teu povo? Quantos estão com medo, Senhor Deus, das causas que tem para resolver? Querido Deus, aqui está o Teu povo, que crer no Deus que nos dá a vitória, mesmo em tempos difíceis, em tempo de crise, em tempo de corrupção, em tempo, Senhor, de depressão nacional, o Senhor nos dará a vitória. Porque o Senhor está olhando para nós individualmente, embora muitos reclamem, mas nós vamos dizer: o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu permaneci de pé. Pai, aí está o Teu povo, Senhor. Nós cremos na Tua misericórdia, mas nós cremos também no caminho de conquista.
Pai, quantos de nós estamos parados? Quantos de nós estamos esperando a resposta do Senhor aos nossos modelos? Quantos de nós, Senhor, estamos culpando os outros? Quantos de nós deixamos a missão que o Senhor nos colocou e queremos um Deus de vitória? Querido Deus, nos faça entender que nós precisamos fazer o nosso caminho de volta, regressar para onde o Senhor nos colocou, porque se o Senhor nos colocou lá, Ele vai cuidar de nós. Se o Senhor nos colocou no ministério, se o Senhor nos colocou no casamento, se o Senhor nos colocou nessa igreja, se o Senhor nos colocou nessa empresa, nessa cidade, seja onde for, ali o Senhor nos fará viver as vitórias do Senhor. Abençoa o teu povo, Pai, para que creia em Ti, para que fiquem firmes em Ti. Pai, nós estamos orando e colocamos 2016 em Tuas mãos, e nós sabemos que o Senhor vai cuidar de nós, nós sabemos que o Senhor está segurando a nossa mão, e nós não temeremos mal nenhum que se levante contra nós. Nós cremos que no final desse ano, nós não vamos dar conta de contar as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa igreja para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe, amados irmãos e irmãs.